Há uma energia que não precisa se apresentar, que não busca chamar a atenção, e ainda assim a obtém sem esforço. Não se trata de uma imagem, de uma voz, de um físico, nem mesmo de uma atitude premeditada. É uma vibração invisível, mas profundamente poderosa. Aquela que, sem querer, desperta um sentimento tão profundo em quem a percebe, que até o mais racional se vê preso por sua influência. Hoje vamos falar dessa energia e o faremos pelos olhos de um dos grandes da psicologia, Carl Jung. Ao longo da vida, todos nós sentimos essa atração inexplicável por alguém. Essa presença que nos sacode sem que entendamos completamente o porquê. Não é lógica, não é visível, é quase espiritual. Jung nos ensinou que os seres humanos são muito mais do que aquilo que vemos, que há forças internas que se entrelaçam com outras, de forma inconsciente, silenciosa, mas poderosa. E entre essas forças, encontra-se o que ele chamou de energia feminina. Não confunda a energia feminina com gênero, não é exclusivo de um sexo. Todos carregamos dentro de nós polaridades, o ativo e o receptivo, o racional e o intuitivo, o firme e o sensível. A energia feminina é uma qualidade da alma humana, não do corpo. É essa parte de nós que acolhe, que compreende, que intui. E quando alguém a encarna com autenticidade, pode gerar um impacto tão profundo em outro ser humano, que o amor surge sem explicação. Este vídeo não vai te ensinar técnicas para agradar ou estratégias para seduzir. Não estamos aqui para oferecer atalhos vazios. Aqui vamos falar da alma, daquilo que vibra além do superficial. E o faremos com base nas profundas ensinanças de Carl Jung, que dedicou sua vida a estudar os símbolos, os arquétipos e as forças invisíveis que movem nossas relações. Muitos homens, e também mulheres, sentiram o poder dessa energia sem saber nomeá-la. Alguns tentaram racionalizá-la, outros simplesmente se renderam à sua influência. Mas o certo é que essa energia não nasce de fingir, nem de aparentar. Surge quando uma pessoa se conecta com sua essência, quando habita sua própria profundidade emocional e se torna, sem perceber, uma presença inesquecível. O que tem em comum aquelas pessoas que, sem gritar, se tornam impossíveis de ignorar? Porque há seres que se tornam lembranças imborráveis. Carl Jung responderia que é porque encarnam um arquétipo, uma energia primordial que não fala ao pensamento, mas ao inconsciente coletivo. O que nos atrai não é sua imagem, é sua energia. E é isso que vamos explorar hoje. Imagine estar diante de alguém que não tenta te convencer de nada, mas que, com sua simples maneira de estar, desperta em você um desejo profundo de permanecer por perto. Isso não é carisma, é presença, é ressonância. É o resultado de uma integração emocional tão autêntica que, sem palavras, a alma do outro responde com fascínio. E essa é a chave dessa energia. Aqui não se trata de gênero, mas de consciência, de aprender a habitar a totalidade do que somos. Todos temos em nosso interior uma parte ativa e outra receptiva, uma parte luminosa e outra escura, uma parte lógica e outra emocional. E quando aprendemos a integrar essa parte que Jung chamava de energia feminina, algo começa a mudar, em nós e em quem nos rodeia. Este vídeo é um convite para olhar para dentro, para explorar com honestidade aquelas qualidades internas que talvez tenhamos esquecido ou reprimido por medo de não nos encaixarmos. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. E se sua vida amorosa, emocional, ou até mesmo sua conexão com os outros tem se sentido bloqueada, talvez seja porque essa energia ainda não encontrou seu lugar em você. Você não precisa se tornar outra pessoa. Não precisa atuar. O que você precisa é permitir-se voltar ao seu centro, aquela parte que observa, que sente, que acolhe. A energia feminina não compete, não se justifica, não se impõe. Simplesmente é, e por isso é tão profundamente magnética. Através deste vídeo,
vamos explorar como essa energia atua dentro de você, como ela influencia seus vínculos e como, quando se manifesta de forma autêntica, pode gerar nos outros uma resposta emocional tão profunda que nem mesmo a lógica consegue explicá-la. E não se trata apenas de amor romântico. Essa energia tem o poder de transformar a forma como você é percebido ou percebida em todos os seus vínculos. Se alguma vez você sentiu que não consegue se conectar profundamente com os outros, se sente que se esforça demais e não recebe o que dá, ou se simplesmente tem curiosidade de entender essa força misteriosa que une as almas, além das palavras, este vídeo te dará respostas, não mágicas, mas reais, psicológicas, terapêuticas e transformadoras. Carl Jung dizia que a alma feminina é a porta para o inconsciente. E quando uma pessoa entra em contato com alguém que vibra a partir dessa porta, algo em seu interior se abre, sem explicação, sem resistência. É uma rendição emocional que não nasce do desejo físico, mas da ressonância psíquica. E esse é o tipo de amor que transcende. Vamos te explicar por que o amor mais profundo não é aquele que se conquista, mas aquele que se desperta. E como você pode, através do trabalho interior, permitir que essa energia brote de você como uma nascente, sem necessidade de controlá-la ou forçá-la. Este é um conteúdo para aqueles que estão dispostos a olhar para dentro, para aqueles que entendem que a atração real não se trata de aparências, mas de vibração, para aqueles que intuíram que há algo além do evidente, algo que nos une, que nos transforma, que nos desperta. E você não precisa ter um parceiro, nem estar em busca de um. Este conteúdo também é para você que deseja habitar sua essência com mais profundidade, com mais equilíbrio, com mais autenticidade. Porque quando uma pessoa se alinha com sua energia interior, toda a sua realidade começa a mudar, mesmo sem se propor a isso. Vamos falar do invisível, daquilo que não se diz, mas se sente, daquilo que se intui, mas não se vê. E vamos te dar ferramentas para que não apenas compreenda, mas experimente. Para que possa viver em coerência com você mesmo e se tornar alguém que, sem explicação, deixa uma marca. Este vídeo é para todos que amaram, que sofreram, que buscaram respostas dentro de si. Porque a energia feminina não é algo que se encontra fora. É uma semente que já está dentro de você. Só é preciso regá-la. Se você ficar conosco até o final, não apenas descobrirá o que é essa energia, mas como pode integrá-la em sua vida cotidiana. Vamos falar de exercícios concretos, de observação emocional, de conexão espiritual e de presença psicológica. Este é o seu momento. Não importa em que etapa da sua vida você esteja. Não importa se vem de uma ruptura, se está em busca de sentido, ou se simplesmente sente que há algo mais que ainda não conseguiu expressar. Este vídeo será um espaço seguro para se reencontrar consigo mesmo e, a partir daí, começar a transformar tudo. Não estamos aqui para oferecer promessas vazias. Estamos aqui para te acompanhar em um processo real. Um em que você se olha, se entende e se reconcilia com aquela parte de você que não precisa se disfarçar para ser amada. Aquela parte que simplesmente é. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas teoria. É uma jornada emocional, psicológica e transformadora. Uma que pode marcar um antes e um depois na sua forma de habitar suas relações e sua própria alma. Este será um conteúdo que você não esquecerá. Não porque nós o dizemos, mas porque quando a verdade toca a alma, algo muda para sempre. E é exatamente isso que Jung queria, que lembrássemos quem somos além de nossas máscaras. A energia feminina da qual Jung falava não é um adorno emocional. É um princípio universal que opera em todos os seres humanos, uma força psíquica tão antiga quanto o próprio inconsciente. Ele a identificou com o nome de ânima, a parte feminina da alma masculina e sua contraparte, o ânimos, como a parte masculina da alma feminina. Mas, além dessa distinção, Jung entendia que ambos os princípios coexistem em cada um de nós, e que integrá-los nos aproxima da totalidade psíquica que ele chamou de processo de individuação. Um dos aspectos mais impactantes da ânima, dizia Jung,
é que ela não se manifesta de forma explícita, mas simbólica. Filtra-se nos sonhos, projeta-se nas relações, esconde-se em ideais e até aparece na arte e na religião. O indivíduo que consegue encarnar sua ânima não se torna feminino no sentido superficial do termo. Torna-se completo, torna-se ressonante, torna-se magnético. E essa magnetização é o que desperta no outro uma atração sem explicação lógica. O que realmente enamora quando essa energia está presente é o reflexo de algo inconsciente que se ativa no outro. Jung escreveu: o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. E a energia feminina é precisamente essa faísca invisível que, quando toca o outro, provoca uma mudança interna que não pode ser revertida nem esquecida facilmente. Do ponto de vista junguiano, essa energia não é usada para conquistar. Ela se manifesta quando a pessoa curou o suficiente para se sustentar a partir de seu próprio eixo interno. Ou seja, quando deixou de buscar amor como validação externa e começou a encarnar seu valor intrínseco. Essa é a chave. Não buscar ser desejado, mas aprender a ser íntegro. Agora, como reconhecer essa energia? Não se trata de palavras doces, nem de gestos ensaiados. É uma mistura de serenidade, presença emocional, abertura intuitiva e uma profunda conexão consigo mesmo. É a capacidade de habitar o momento sem ansiedade, de observar sem julgamento, de acolher sem necessidade de controle. E é, acima de tudo, a capacidade de se sentir em casa no próprio corpo, na própria alma. Jung entendia que a ânima é também uma ponte para o sagrado, para o mistério, para o inconsciente profundo. Por isso, quando alguém entra em contato com uma pessoa que integrou essa energia, sente-se, mesmo sem saber, diante de um símbolo vivo, diante de algo que sua alma reconhece, embora sua mente não compreenda. E essa é a razão pela qual surge esse amor inexplicável. A projeção desempenha um papel central nisso. Jung dizia: a alma nunca pensa sem imagem. Isso significa que muitas vezes as pessoas que despertam uma atração tão profunda não o fazem pelo que são objetivamente, mas porque representam uma imagem interna que já existia no inconsciente do outro. Ou seja, tornam-se o espelho de uma necessidade psíquica inconsciente. Quando uma pessoa projeta sua ânima em outra, sente uma conexão avassaladora. E embora não saiba, o que ama, na verdade, é a parte de si mesmo que está vendo fora. Essa projeção pode gerar amor, mas também confusão, idealização ou até dependência, se não for trabalhada desde a consciência. Por isso, Jung insistia tanto no caminho para a individuação. Integrar nossas projeções e devolvê-las à sua origem para podermos amar de verdade. Vamos com um exercício introspectivo. Reserve alguns segundos. Feche os olhos, se necessário. Pense em uma pessoa que tenha gerado em você uma conexão intensa e inexplicável. Alguém que você não soube por que te atraía tanto. Agora se pergunte: que parte de mim mesmo ou de mim mesma vejo refletida nessa pessoa? Que qualidades ela desperta em mim? É admiração? É anseio? É nostalgia? Esse exercício é poderoso porque começa a desfazer a névoa da projeção. A energia feminina não é manipulação emocional. Não se trata de jogar, de fazer algo. Trata-se de reconhecer suas emoções, de se conectar com seu corpo, de se permitir sentir sem necessidade de reagir. Trata-se de respirar antes de agir, de falar a partir do silêncio interno, não da ansiedade. E, acima de tudo, trata-se de saber quando parar para ouvir sua intuição antes de entregar seu coração. Quando uma pessoa age a partir dessa energia, não precisa chamar a atenção. Sua atenção para consigo mesma já é suficiente. Jung dizia: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. E é isso que essa energia transmite. Uma calma que não depende do externo, uma conexão que nasce da raiz da alma. O que significa, então, energia feminina? É a energia do receptáculo, do espaço interior, da sabedoria que escuta. É o aspecto de você que não força, mas permite, que não exige, mas atrai, que não invade, mas convida, que não grita, mas ressoa. E o mais curioso é que, quanto mais você se reconecta com ela,
mais forte ela se torna, sem precisar impor nada. Outro exercício. Pense em seus vínculos mais próximos. Você se comunica a partir do controle ou da presença? Sente a necessidade de explicar seu valor ou simplesmente o encarna? Anote em um papel quantas vezes você sente que força situações para que o outro te entenda, te valorize ou te escolha. Depois, reflita. O que aconteceria se você simplesmente começasse a se escolher primeiro? Quando uma pessoa encarna essa energia, aqueles que a rodeiam sentem paz. Não porque ela seja perfeita, mas porque não projeta seu caos no outro. E isso, em um mundo cheio de ruído emocional, é profundamente atraente. A calma emocional se torna um oásis. E como Jung dizia, o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino fora. Muitos confundem a energia feminina com fraqueza, com fragilidade. Mas é exatamente o contrário. Requer uma coragem imensa permitir-se sentir e não reprimir. Requer sabedoria para sustentar emoções sem cair na impulsividade. E, acima de tudo, requer maturidade para amar sem se perder. Essa é a verdadeira força silenciosa que enamora, a estabilidade emocional disfarçada de ternura. No processo de individuação, Jung explicou que integrar a ânima nos torna menos reativos, mais criativos, mais profundos emocionalmente. Nos torna capazes de olhar para os outros não como objetos de desejo, mas como espelhos de nosso próprio desenvolvimento. Por isso, o amor que surge dessa energia não busca possuir, mas compreender. No fundo, essa energia convida o outro a voltar para casa. Porque a alma humana, mais do que qualquer outra coisa, anseia por retornar a um lugar onde se sinta compreendida. E quando alguém vibra a partir de sua energia feminina integrada, torna-se esse lar emocional. Não importa o gênero, importa a vibração. Quer desenvolver essa energia? Comece por se observar sem se julgar, por respeitar seus ciclos, suas emoções, seus silêncios. Permita-se chorar sem se envergonhar. Permita-se descansar sem culpa. Permita-se dizer não sem explicar. Porque cada vez que você se honra, sua energia se alinha. E isso se sente, embora não se veja. Carl Jung falava do arquétipo da Grande Mãe como uma das expressões mais potentes da energia feminina. Uma figura que nutre, sustenta, guia, mas não controla. Quando uma pessoa encarna esse arquétipo, gera uma sensação de proteção emocional tão forte que quem a percebe se sente profundamente vinculado, mesmo sem palavras. Então, o que enamora? A coerência, a profundidade, a serenidade que se cultiva com trabalho interior. A capacidade de sentir sem saturar, de compartilhar sem exigir, de viver a partir de uma raiz emocional firme. Isso enamora, porque isso conecta. E porque isso é cada vez mais raro. Faça este exercício agora. Pense em um momento em que sua simples presença tenha acalmado alguém, em que suas palavras não foram necessárias, em que seu silêncio disse mais do que qualquer discurso. Lembra como se sentiu? Essa é a energia feminina em ação. A que não se mede, mas se vive. E assim como Jung nos ensinou a olhar a alma através de símbolos, você também pode se tornar um símbolo vivo. Um símbolo de calma em um mundo de caos. De profundidade em um mundo de superficialidade. De presença em um mundo de distrações. E esse símbolo deixará uma marca onde quer que você vá. Se este conteúdo tocou algo em seu interior, se você lembrou de momentos ou pessoas que ressoavam com essa energia, então você já está começando a integrar seu significado. O próximo passo é vivê-lo conscientemente. Não basta entendê-lo, é preciso encarná-lo. Como exercício final desta parte, te convido a sentar em silêncio durante 5 minutos com uma respiração lenta. Coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o abdômen. Pergunte-se: o que minha alma precisa hoje para se sentir em paz? Escute a primeira palavra ou imagem que surgir. Escreva-a. Honre essa resposta e cada dia volte a se perguntar. Agora, se este vídeo te impactou e ressoou com você, te convido a deixar nos comentários a frase:
Minha energia é meu verdadeiro linguagem. Faça isso agora. Assim, saberemos que você faz parte desta comunidade de buscadores conscientes que estão escolhendo crescer, curar e viver com propósito. Carl Jung afirmava que o ser humano tem um impulso natural para a totalidade, um movimento interno para a integração de todas as suas partes. Esse processo, que ele chamou de individuação, não é apenas uma meta terapêutica, mas uma necessidade da alma. Nesse sentido, a energia feminina que tanto nos atrai nos outros não é uma qualidade superficial, mas um sinal de que essa pessoa empreendeu o caminho da integração. A atração se torna, então, uma espécie de reconhecimento da alma. Algo dentro de mim vê no outro algo que eu preciso desenvolver em mim mesmo. Freud, embora divergisse de Jung em muitos pontos, também falava das forças invisíveis que nos movem. Ele identificava no desejo um motor profundo, enraizado no inconsciente, que muitas vezes se manifesta de forma inexplicável. Embora Freud visse a psique a partir de uma ótica mais sexual e biológica, ambos concordavam que não somos livres enquanto não tornarmos consciente aquilo que habita nas profundezas de nosso ser. O que Jung aporta com força é que essas profundezas não buscam apenas satisfação, buscam sentido, unidade, transcendência. A energia feminina, em termos junguianos, não é uma estratégia para agradar, mas uma consequência de habitar a alma com autenticidade. Quando uma pessoa se reconcilia com sua sensibilidade, com sua capacidade de amar sem posse, de se entregar sem se perder, torna-se um canal de ressonância emocional. E essa ressonância é magnética porque nos lembra o que perdemos em nós mesmos: a conexão com o humano profundo. Viktor Frankl dizia que o que realmente move o ser humano não é o prazer, nem o poder, mas o sentido. E é aqui que tudo se conecta. Porque a energia feminina não se torna irresistível porque agrada, mas porque tem sentido. Porque sua presença tem um propósito. Porque sua forma de olhar e estar comunica um significado que vai além do imediato. Em um mundo cada vez mais vazio, isso é revolucionário. Jung apontava que a alma é por natureza feminina, e não o dizia em termos biológicos, mas simbólicos. Referia-se ao fato de que o psíquico profundo opera com uma lógica simbólica, circular, intuitiva. O inconsciente não fala em argumentos racionais, mas em imagens, sensações, metáforas. Por isso, quando alguém vibra nessa energia, nos afeta em níveis que não podemos explicar. É como se despertasse em nós uma linguagem esquecida. Erich Fromm, em sua obra A Arte de Amar, insistia que o verdadeiro amor só pode surgir de pessoas emocionalmente maduras, que deixaram de ver o outro como um objeto para satisfazer necessidades e aprenderam a amar a partir da liberdade. E essa liberdade só pode ser cultivada quando aceitamos e integramos nossas próprias sombras. Exatamente o mesmo caminho que Jung propunha com a individuação. O problema de muitas relações hoje é que se sustentam na necessidade, não na abundância emocional. Por isso falham, porque tentamos receber dos outros o que não somos capazes de nos dar. E essa carência, quando não reconhecida, gera uma dinâmica de dependência. A energia feminina integrada, por outro lado, não exige, oferece. Não suplica, convida. Não encadeia, liberta. E isso, embora não seja dito em voz alta, é percebido como algo profundamente belo. Jung falava dos arquétipos como padrões universais do inconsciente coletivo. A energia feminina representa vários desses: a mãe, a feiticeira, a amante, a sábia. Cada um desses arquétipos tem um poder simbólico. Mas não se trata de imitá-los, e sim de reconhecer qual parte deles habita em você e qual deles está te chamando para despertar. Porque quando essa parte se ativa, também desperta algo nos outros. Uma verdade poderosa que muitas pessoas não sabem é que o que realmente seduz não é o que mostramos, mas o que despertamos. E isso só se desperta quando o trabalhamos dentro de nós. Jung dizia que muitas vezes as pessoas não se apaixonam por nós, mas pela imagem arquetípica que projetamos. E quando essa imagem encarna algo que conecta com uma ferida, um desejo ou uma carência profunda do outro, o impacto é inevitável.
Mas essa mesma projeção, se não for tornada consciente, pode se tornar uma armadilha. Porque, ao idealizar, não vemos a pessoa real, mas a figura simbólica. Por isso, Jung insistia em retirar as projeções, voltar a si mesmo, integrar o que estamos projetando e amar com olhos limpos. Esse é o caminho da maturidade e também o caminho do amor autêntico. A energia feminina que enamora não é aquela que se molda para agradar, mas a que se mantém firme em seu centro, sem deixar de ser receptiva. É a que cria espaço, mas não vazio. É a que oferece ternura sem perder força. E isso não se aprende imitando os outros, mas reconectando com o que você sempre foi, antes que o mundo te ensinasse a se proteger. Freud falava do id, essa parte selvagem e não domesticada da psique. Jung não o negou, mas acrescentou que, dentro dessa parte escura, também habita o impulso para a totalidade, para o sagrado. E por isso, quando integramos nossas sombras, não as negando, mas as compreendendo, começamos a irradiar uma energia mais completa, mais real, mais profundamente humana. Essa é a energia que não se esquece. A atração que nasce dessa integridade não é apenas romântica, é também espiritual. É um tipo de conexão que desperta admiração, inspiração, até reverência, porque quem habita essa energia nos lembra que é possível viver a partir de outro lugar, um lugar mais profundo, mais conectado, mais em paz. E quando isso acontece, as palavras sobram. Porque a alma já entendeu tudo. Quando Jung falava do si mesmo, o arquétipo central da psique dizia que é como um núcleo invisível, para o qual tudo em nós se orienta. E esse si mesmo é andrógeno, total, completo. Quando alguém se aproxima dessa totalidade, encarnando tanto sua parte ativa quanto sua parte receptiva, começa a vibrar em uma frequência distinta. E essa frequência toca o outro, não em seus ouvidos, mas em seu centro mais profundo. Muitos se perguntam por que sentem atração por pessoas que parecem misteriosas, espirituais ou simplesmente diferentes. A resposta está na linguagem do inconsciente. A alma reconhece o que o ego não pode explicar. E por isso, a atração mais forte não nasce do esforço, mas da coerência, da profundidade, da autenticidade. Há algo profundamente terapêutico em deixar de tentar ser desejável e começar a ser verdadeiro. A energia feminina de que falamos hoje não se constrói, se descobre. Está em você desde sempre. Só espera que você a olhe com os olhos da alma, que a acolha sem medo e que a viva com coragem. Porque quando isso acontece, o mundo te responde. E assim como Jung dizia que o destino não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece, essa energia não é um dom externo, mas uma responsabilidade interna. Porque o amor que se desperta a partir dela não é qualquer amor, é um que transforma. E isso implica compromisso, consciência e presença. Termine esta parte com uma verdade poderosa. O mais atraente que você pode oferecer ao mundo não é seu corpo, seu status, nem sua inteligência. É sua energia, sua capacidade de estar presente, de olhar com a alma, de amar com integridade. E isso, quando acontece, não precisa de explicação. Só se sente. E se lembra para sempre. Um dos grandes erros ao falar de energia feminina é reduzi-la a um estilo de comportamento ou a uma simples atitude. Essa energia não é uma atuação, nem um papel social. É uma expressão interna de equilíbrio psíquico. Jung insistia que toda energia que emana de uma pessoa tem uma raiz arquetípica, um fundo simbólico que provém do inconsciente coletivo. Por isso, quando alguém vibra a partir de uma energia feminina madura, não o faz com a intenção de agradar, mas a partir de uma fidelidade profunda ao seu próprio mundo interior. O que é verdadeiramente impactante dessa energia não é o que promete, mas o que provoca. Em um mundo que corre, que pressiona, que exige desempenho constante, encontrar alguém que simplesmente está presente, que não precisa demonstrar nada para valer, gera um efeito tranquilizante. As pessoas que integraram essa dimensão emocional não impõem conversa, inspiram silêncio, não seduzem com palavras, conectam com olhares. E isso
embora pareça sutil, pode ter um impacto mais profundo do que qualquer estratégia de conquista. No contexto clínico, muitas vezes se observa como pessoas que foram profundamente feridas buscam inconscientemente compensar essa dor, exteriorizando uma energia contrária à que lhes falta. Ou seja, endurecem-se emocionalmente quando o que anseiam é ternura. Tornam-se controladoras quando o que precisam é ser contidas. E, sem saber, começam a bloquear a energia feminina natural que existe nelas, gerando relações tensas, vazias ou rompidas. Compreender isso já é o primeiro passo para uma cura profunda. Quando Jung falava do equilíbrio entre a ânima e o ânimos, não estava promovendo uma identidade andrógina, mas uma alma integrada. A ânima, como símbolo da energia feminina, representa muito mais do que a sensibilidade. Representa a abertura para o invisível, a capacidade de ouvir sem interrupção, o valor do simbólico sobre o racional. Quem cultiva essa dimensão não precisa esconder suas emoções para ser forte, porque sabe que seu maior poder vem precisamente de não trair o que sente. A psicologia moderna confirmou que as pessoas que desenvolvem sua inteligência emocional vivem vínculos mais saudáveis, têm melhor regulação do estresse e maior resiliência diante da vida. Isso é exatamente o que Jung já intuía quando falava do desenvolvimento da alma. A energia feminina, entendida como a via para o receptivo, não apenas melhora a qualidade de nossas relações, melhora a qualidade de nossa existência. Porque nos permite viver com mais autenticidade, com mais presença e com mais contato com o essencial. Uma pessoa que encarna essa energia não vive a partir da reação, mas da resposta. E isso faz toda a diferença. Em vez de buscar ter razão, busca compreender. Em vez de impor, propõe. Em vez de manipular, observa. Essa maturidade emocional gera respeito e, ao mesmo tempo, um tipo de atração que não se baseia na urgência, mas no mistério. É como se a alma do outro sentisse que pode baixar as armas e descansar. Em muitos vínculos, o que faz uma pessoa se tornar inesquecível não é o que ela diz, nem mesmo o que faz, mas como te faz sentir quando está presente. Se alguém pode sustentar sua vulnerabilidade sem julgá-la, se pode compartilhar o silêncio com você sem desconforto, se pode te olhar sem precisar ler sua mente, então essa pessoa encarnou essa energia. Porque a energia feminina não busca controlar o outro, busca compreender a alma do outro. Do ponto de vista neuropsicológico, comprovou-se que as pessoas que cultivam práticas de introspecção, meditação e observação emocional desenvolvem maior atividade nas áreas do cérebro relacionadas à empatia, à tomada de decisões conscientes e à capacidade de autorregulação. Em outras palavras, viver a partir dessa energia não é apenas uma escolha espiritual ou simbólica. Tem efeitos reais na sua saúde emocional e mental. Há algo profundamente revolucionário em aprender a estar consigo mesmo, sem pressa. O mundo nos ensina a correr, a produzir, a competir. Mas a alma tem outro ritmo, e quem consegue respeitar esse ritmo interno começa a irradiar uma presença que se torna irresistível. Não pelo que promete, mas pelo que transmite. Essa energia que se sente quando alguém fez as pazes com sua história e deixou de exigir perfeição para simplesmente ser. Uma das maiores feridas emocionais da atualidade é a desconexão. Vivemos hiperconectados no digital, mas emocionalmente fragmentados. Jung explicava que, quando negamos uma parte de nosso ser, ela se torna sombra. E se negamos por anos nossa energia receptiva, contemplativa, intuitiva, a energia feminina, essa sombra se manifestará como ansiedade, vício em controle ou incapacidade de intimidade verdadeira. Integrar essa parte é um ato de reconciliação com nossa humanidade. A beleza dessa energia é que ela não se impõe, se revela, não se fabrica, se descobre. E seu descobrimento requer coragem, porque implica abandonar a necessidade constante de aprovação externa e voltar o olhar para dentro. Jung dizia que não há iluminação sem enfrentar a escuridão. E essa escuridão muitas vezes inclui tudo o que nos ensinaram a reprimir: a sensibilidade, o amor pelo sutil, o contato com a vulnerabilidade, a capacidade de chorar, de abraçar,
de ouvir com o coração. Uma chave fundamental para reconhecer se você está encarnando essa energia é observar como você se relaciona com o silêncio. Você o teme ou o habita? Você o preenche com palavras desnecessárias ou pode descansar nele? A energia feminina não teme o vazio, porque o entende como uma pausa fértil, como o útero simbólico, onde as coisas tomam forma antes de se tornarem realidade. Por isso, quem vive a partir dessa energia não precisa acelerar o processo. Confia nele. Quem já trabalhou com crianças sabe que elas não respondem às palavras, mas à energia. Elas detectam imediatamente se alguém é autêntico ou não. Esse mesmo princípio se aplica aos vínculos adultos. Todos, no fundo, somos crianças que buscam segurança emocional. E quando uma pessoa encarna essa energia, torna-se uma presença segura, acolhedora, cálida. Não precisa prometer amor. Já o está expressando com sua forma de ser. O grande segredo é que essa energia não se ativa buscando ser especial, mas reconhecendo que você já é. O problema não é que você não a tenha. É que te ensinaram a escondê-la. Te disseram que sentir era fraqueza, que duvidar era imaturidade, que precisar era dependência. Mas Jung nos ensinou que a alma floresce quando deixamos de negar o que sentimos. E esse florescimento não pode deixar de ser percebido pelos outros. Em um mundo que premia a aparência, ser profundo se torna um ato radical. Em um mundo que idolatra a velocidade, a pausa se torna uma revolução. E em um mundo que exige dureza, abraçar sua ternura é uma forma de coragem. Quem consegue viver assim, irradia uma energia que enamora, não pelo que oferece, mas pelo que inspira. Porque o que faz vibrar a alma do outro não é o perfeito, mas o real. Jung sustentava que a fascinação que sentimos por algumas pessoas não vem delas em si mesmas, mas do que despertam em nós. Ele chamava isso de mecanismo de projeção arquetípica. Quando uma pessoa encarna uma energia simbolicamente significativa, como a energia feminina madura, torna-se o depositário de imagens inconscientes que residem nos outros. Essa é uma das razões mais profundas pelas quais alguém se apaixona sem saber por quê. Está apaixonado, não apenas pela pessoa real, mas pelo que ela representa a nível da alma. A energia feminina é uma fonte de profundidade emocional, intuição e aceitação. E não há nada mais curador para uma alma ferida do que encontrar uma presença que não a julga, mas a contém. Quando alguém vive a partir desse nível de consciência, gera ao seu redor um campo emocional que atua como um espelho, mostrando ao outro a parte de si que está pronta para despertar. Esse impacto pode parecer mágica, mas, na verdade, é psicologia profunda em ação. Carl Jung utilizava muitas vezes o símbolo da ânima como guia interior. Para ele, essa energia não influenciava apenas nossas relações, mas também nosso desenvolvimento espiritual. De fato, afirmava que a ânima bem integrada atuava como uma ponte entre a consciência racional e o inconsciente profundo. Assim, quando alguém vive alinhado com essa energia, não apenas inspira amor, mas também crescimento. Ou seja, quem te ama sob sua influência não apenas se sente atraído, mas se transforma. Um dado que poucas pessoas conhecem é que Jung não descrevia a ânima apenas como uma figura passiva ou maternal. Em muitos de seus textos, falava também de sua manifestação como a sábia, a guia interior, a mediadora. Isso significa que quando uma pessoa desperta essa energia, também se torna um canal de sabedoria para o outro. E por isso, o amor que desperta não é apenas emocional, é existencial. Como se o outro dissesse: desde que te conheci, comecei a me entender melhor. É fundamental compreender que essa energia não pode ser fingida. Jung dizia que a máscara, o que ele chamava de persona, podia servir para nos adaptarmos socialmente, mas que se vivêssemos tempo demais a partir dela, acabaríamos desconectados de nosso verdadeiro ser. Por isso, viver a partir da energia feminina não é uma estratégia para ser amado, mas uma consequência natural de ter derrubado as máscaras e escolhido a verdade emocional como forma de vida. E agora quero propor um momento de reflexão. Respire fundo. Faça uma pausa, se necessário, e escreva nos comentários:
minha energia interior, é meu maior tesouro. Esse pequeno ato é mais do que simbólico. É uma afirmação diante de você mesmo e do universo de que está escolhendo um caminho diferente. Um caminho mais conectado, mais consciente, mais real. E além disso, ao comentar, você fará parte desta comunidade que vibra com você. Outro conceito-chave em Jung é o de sincronicidade. Ele sustentava que, quando uma pessoa está alinhada com sua energia profunda, a vida começa a refletir essa harmonia com encontros inesperados, momentos significativos e relações que parecem chegar no momento exato. Talvez por isso, quando alguém vibra nessa energia, os outros sentem que precisavam conhecê-lo, que havia algo especial. Não é coincidência, é sincronicidade vibrando na frequência da alma. Quando falamos da energia feminina que faz alguém se apaixonar sem entender porquê, não nos referimos a um encantamento, mas a uma presença que convida o outro a se encontrar consigo mesmo. Jung explicava com clareza: a alma se reconhece em símbolos, e quem vive a partir dessa energia torna-se um símbolo vivo do que o outro inconscientemente anseia. Por isso, essa conexão pode durar toda a vida, mesmo quando a relação não se concretiza. Porque o que foi tocado foi a alma, não apenas o desejo. Existe um ponto de inflexão na vida de todo ser humano, o momento em que ele deixa de buscar fora o que precisa encontrar dentro. Jung nos guia exatamente para esse momento, e o faz nos lembrando que não viemos ao mundo para sermos perfeitos, mas completos. Integrar essa energia feminina é parte dessa completitude. E por isso, aqueles que abraçam desde a alma tornam-se, sem buscar, faróis para outros, inspiração, refúgio emocional. E o mais belo é que nunca o fazem por vaidade, mas por autenticidade. Termino esta sessão com uma afirmação poderosa que quero que você leve consigo. Não é o que você faz que enamora, é o que você é quando deixa de se esconder. Essa verdade, quando vivida a partir do centro, transforma tudo. Por isso, se você chegou até aqui, já começou o caminho. E se você se sente identificado com o que aprendeu hoje, deixe nos comentários a frase: eu me escolho a partir da minha verdade emocional. Essa frase não apenas conecta com você, mas com toda uma comunidade que, assim como você, está nessa jornada de autodescoberta profunda. Ariel não sabia quando começou a mudar. Só sabia que algo nele havia deixado de lutar. Depois de anos usando o sarcasmo como armadura, escondendo a dor atrás de um trabalho impecável e se enchendo de relações vazias, só para não ouvir o eco de sua própria alma, algo se quebrou. Mas não foi um rompimento ruidoso, foi um silêncio. Uma pausa. Numa noite qualquer, diante do espelho, sentiu que não reconhecia o reflexo. E essa foi a fresta por onde entrou a luz. Ele havia lido Jung por acaso, buscando respostas para algo que não entendia. Uma frase lhe chamou a atenção: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Naquele momento não soube porquê, mas sentiu que aquela frase falava diretamente com ele, como se alguém tivesse tirado os fones de ouvido da distração e falasse à sua alma com uma voz esquecida. Não foi imediato. Os dias continuaram iguais, mas algo nele havia se ativado. Ele começou a olhar suas reações com mais atenção. Por que isso me incomoda tanto? Perguntava-se. Por que preciso da validação de alguém para me sentir vivo? E lentamente começou a escrever. Era desajeitado no início. Seus pensamentos eram uma tempestade, mas escrevê-los lhe dava ordem, lhe dava sentido. E nesse intento de sinceridade, ele se deparou com uma parte sua que nunca havia deixado falar. Seu terapeuta lhe falou pela primeira vez sobre os arquétipos. Explicou o conceito da ânima, essa energia feminina que não tem a ver com ser mulher, mas com habitar a sensibilidade, a intuição, a contemplação. Ariel se surpreendeu. Sempre havia visto essas qualidades como coisas frágeis, não funcionais. Mas, quando começou a permiti-las em sua vida, algo mudou. Ele deixou de vê-las como fraquezas. Começou a vê-las como poder. A transformação não foi um espetáculo. Ninguém notou nas redes sociais. Ele não mudou sua aparência nem se tornou guru de nada.
Apenas começou a responder com menos pressa, a ouvir com mais atenção, a sustentar as emoções que antes escondia sob piadas. Tornou-se, sem saber, um homem que havia deixado de fugir de si mesmo. E foi aí, no meio dessa transformação silenciosa, que conheceu Amara. Não foi um encontro épico. Não havia música de fundo, nem coincidências cinematográficas. Eles se conheceram em uma cafeteria durante uma chuva intensa. Ela cedeu a ele o lugar mais seco da mesa compartilhada. Ele apenas murmurou um "obrigado" com sua voz rouca e absorta. Mas havia algo que não podia ser explicado, como se já se conhecessem, como se uma parte dele a reconhecesse de algum sonho. Amara não era o que costumava atraí-lo. Não usava maquiagem chamativa, nem roupas justas, nem um discurso para impressionar. Tinha um caderno nas mãos, unhas descascadas e um olhar que parecia enxergar a alma sem perguntar se podia. E isso, para Ariel, foi desconcertante. Falaram pouco, mas não foi necessário. A presença dela era como um espelho gentil. Não te deformava, mas também não te escondia. Ela não tentava ser interessante. Era simplesmente alguém em paz. E essa paz foi a coisa mais sedutora que Ariel havia sentido em anos. Ele não sabia por que queria vê-la novamente. Não se tratava de desejo físico. Era algo mais profundo, mais misterioso. Nos dias seguintes, pensou nela sem entender por quê. Não era amor, ainda não. Mas era uma espécie de eco. Como se, ao conhecê-la, tivesse se ativado dentro dele um chamado para algo que precisava lembrar. E esse algo não era ela. Era ele mesmo. Era a parte de si que havia começado a recuperar desde que se atreveu a sentir. Eles se encontraram novamente, por acaso, na biblioteca do centro. Amara estava na seção de filosofia oriental, folheando um livro de sabedoria taoísta. Ariel não soube o que dizer, mas ela o cumprimentou como se o esperasse. "Sabia que você viria", disse. E depois riu, como se zombasse de sua própria certeza. Ariel só pôde sorrir. Eles começaram a se encontrar com frequência. Não como um casal, não no início. Como duas pessoas que compartilhavam o gosto por conversas lentas, por silêncios sem tensão, por estar presentes sem precisar entreter. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Ariel sentia que estava aprendendo algo que ninguém nunca lhe ensinou. Como ser sem precisar demonstrar. Amara falava pouco de si mesma, mas quando o fazia, suas palavras eram como sementes. Deixavam ideias germinando. Uma noite, ela lhe disse: "Acho que o amor mais profundo não é aquele que te segura forte, mas aquele que te deixa livre, sem te soltar." Ariel não respondeu. Apenas a olhou. E em seu olhar havia uma mistura de gratidão, admiração e medo. Com o tempo, ele percebeu que o que mais o comovia em Amara não era o que ela dizia, mas o que provocava nele. Ela o fazia voltar aos seus escritos, aos seus sonhos, à sua intuição. A energia que ela encarnava, essa energia feminina que Jung descrevia, não tinha a ver com gênero, mas com profundidade. Era como se cada parte dela estivesse alinhada com algo invisível, mas real. Uma noite, Ariel perguntou por que ela o olhava como se o conhecesse de antes. Ela respondeu: "Porque eu conheço, não a você. A parte de você que você está recuperando." E nesse momento, Ariel sentiu que tudo o que havia lido, tudo o que havia escrito, tudo o que havia sentido desde seu processo terapêutico, tinha um rosto, uma voz, uma encarnação. Não era ela, era ele, mas ela o havia despertado. Com o tempo, ele entendeu que não havia se apaixonado por Amara pelo que ela fazia. Havia se apaixonado pelo que ela o fazia sentir consigo mesmo. A energia dela não o dominava, o libertava. E isso, para alguém que havia vivido prisioneiro de suas próprias exigências internas, era o maior ato de amor que alguém podia lhe oferecer. Houve um dia em que Amara partiu. Não por uma briga, não por abandono. Ela foi para outro país para continuar seu trabalho. Deixou-lhe uma nota, um caderno e uma promessa. "Não vim para ficar. Vim para te ajudar a lembrar quem você é. Agora siga.
é o seu caminho. Ariel chorou. Mas, pela primeira vez, não chorou a partir do vazio, mas da plenitude. Voltou à sua vida com um novo olhar. Não precisava encontrar outra Amara, porque o que ela representava agora estava dentro dele. Sua energia feminina, sua intuição, sua presença. Tudo isso que um dia ele viu fora, agora vibrava em seu interior. E cada vez que falava com alguém, que escrevia, que respirava em silêncio, essa parte dele se manifestava. Anos depois, Ariel escreveu um livro. Não um comercial, nem de autoajuda, nem para vender. Um íntimo. Chamou-o de A Voz Atrás do Espelho. Nele, falava de Jung, da sombra, da ânima, da alma. E nas primeiras páginas escreveu: há pessoas que não ficam em sua vida, mas permanecem em sua alma. E isso, às vezes, é mais eterno do que qualquer promessa. A história de Ariel não é apenas uma história de amor. É uma história de reconexão com a alma, de integração, de individuação, de despertar. Porque quando alguém encarna a energia feminina autêntica, não apenas enamora os outros, mas nos ajuda a nos apaixonarmos pela parte mais esquecida de nós mesmos. Essa é a história que queríamos te contar hoje. Porque às vezes, não se trata de encontrar o outro perfeito. Trata-se de encontrar no outro um espelho da parte nossa que ainda está adormecida. E quando isso acontece, algo dentro de você muda para sempre. A história de Ariel não é apenas uma história sobre amor romântico. É, acima de tudo, uma história sobre amor interior. Em termos psicológicos, o que presenciamos foi um processo de individuação. O conceito central na obra de Carl Jung, que representa a jornada que todo ser humano deve percorrer para se tornar quem realmente é, além das máscaras, dos condicionamentos sociais e das feridas emocionais. Ariel começa sua transformação ao reconhecer uma fratura interna. Esse não se reconhecer no espelho é um símbolo potente. Representa o momento em que o eu consciente percebe que esteve vivendo a partir da persona, a máscara social, e não a partir de seu si mesmo, sua essência real. Essa tomada de consciência inicial é sempre o limiar de qualquer transformação verdadeira. Quando ele se encontra com as ensinanças de Jung e começa a escrever, Ariel ativa seu contato com o inconsciente. Jung acreditava firmemente no poder do símbolo, do sonho e do ato criativo, como formas de entrar em diálogo com as partes reprimidas da alma. Nesse caso, a escrita não é uma atividade casual, mas uma ponte para sua cura emocional. O terapeuta de Ariel lhe apresenta o conceito de ânima, que na teoria junguiana representa a energia feminina da alma. Essa energia inclui qualidades como sensibilidade, capacidade de contenção, intuição, introspecção e, acima de tudo, presença emocional receptiva. Quando Ariel se permite sentir essas qualidades, deixa de vê-las como fraquezas e começa a integrá-las como fortalezas. Essa integração não apenas o transforma internamente, mas também transforma como ele se relaciona com o mundo. Quando conhece Amara, ele não está projetando nela uma necessidade urgente de ser amado. Está começando a olhá-la a partir de um lugar diferente, mais profundo. E isso é essencial. Não se projeta amor autêntico se não aprendemos a amar nossas próprias partes rejeitadas. Amara atua como um arquétipo vivo da ânima. Ela é a encarnação dessa energia que ele havia começado a despertar. Seu olhar não julga, sua presença não exige, seu vínculo não controla. E por isso, Ariel se sente atraído, mas não a partir da ansiedade, e sim da ressonância. É a alma que responde. Isso é o que Jung chamaria de um encontro luminoso, aquele que toca a psique em níveis profundos e desperta uma expansão de consciência. A relação entre ambos não se baseia em dependência, mas em expansão. E isso é terapeuticamente fundamental. Em muitas relações, as pessoas buscam no outro o que não aprenderam a se dar. Ariel não faz isso. Ele iniciou um processo de autocompaixão, de escuta interna. E é exatamente por isso que seu vínculo com Amara não está baseado em vazio, mas em plenitude compartilhada. Amara, como figura simbólica, tem uma função clara: despertar.
Ela não aparece para ficar, mas para ativar um ponto de não retorno na alma de Ariel. Em termos terapêuticos, sua partida não é um abandono, mas uma liberação. Ela não o deixa, mas o empurra para sua própria autonomia emocional. E isso é amor em sua forma mais elevada, aquele que guia para si mesmo. O choro de Ariel após a partida de Amara é crucial. Não é um choro de perda, mas de expansão. Representa o momento em que a alma, ao ser tocada por algo autêntico, chora. Não de tristeza, mas de gratidão. Esse tipo de choro é comum em processos terapêuticos profundos. É o sinal de que algo na psique foi reparado. O caderno que ela lhe deixa é outro símbolo poderoso. É o legado da introspecção. Jung sustentava que o inconsciente se expressa por meio de símbolos, e nesse caso, o caderno representa a continuidade do processo de Ariel. A jornada para dentro não termina com a partida de Amara. Apenas começa a sua etapa mais madura e solitária. Ariel não cai na armadilha de buscar outra figura que substitua Amara. Esse é um detalhe psicológico fundamental. Muitos, após um vínculo simbólico profundo, tentam repetir o padrão com outras pessoas, sem entender que o vínculo não era com o outro, mas com o que esse outro despertou em si mesmo. Ariel entende isso e decide continuar a jornada a partir de dentro. O livro que Ariel escreve não é para os outros, é para ele. Isso representa, em termos junguianos, a cristalização do aprendizado simbólico. A palavra escrita é símbolo, é criação, é integração. Jung escreveu que não há despertar da consciência sem dor. E Ariel, ao escrever, transforma sua dor em sentido e seu sentido em guia. A evolução de Ariel não é linear, nem perfeita. Ele não se torna um mestre, nem um guru. Torna-se um homem completo, que aprendeu a conter seu próprio mundo emocional. E isso, em si, é uma vitória. Porque a maioria das pessoas não chega a viver em sintonia com sua energia feminina. Ficam presas no fazer, no competir, no demonstrar. Ariel aprendeu a simplesmente ser. Do ponto de vista terapêutico, a história de Ariel nos convida a revisar nossas próprias figuras de projeção. A quem admiramos? Quem nos despertou algo profundo e inexplicável? Estamos vendo a pessoa ou a parte de nossa alma que ela reflete. Essas perguntas não são apenas filosóficas. São ferramentas terapêuticas para detectar onde está nosso crescimento. O trabalho de Ariel não termina com Amara. Na verdade, começa depois dela. Porque o simbólico é assim. O arquétipo aparece, desperta e depois desaparece. O importante é o que deixou ativado. A energia feminina já não estava fora, agora era uma semente em seu interior. Jung chamaria isso de interiorização da ânima. Quando Ariel começa a molhar os outros a partir desse novo centro, também transforma seus vínculos. Ele não busca mais, ele irradia. Não precisa mais que o amem para se sentir valioso. Ama a partir de seu próprio centro, sem necessidade de possuir. Esse tipo de maturidade emocional só pode ser alcançado a partir de uma verdadeira confrontação interior. Não da teoria, nem da vontade. Sua história representa o potencial de qualquer pessoa que se atreva a deixar de fugir de si mesma. Porque todos carregamos uma Amara dentro de nós. Todos temos uma parte que nos guia para a nossa verdade emocional. O problema é que, às vezes, a ignoramos ou a calamos, por medo do que possa surgir. Mas a verdade é que nada do que somos é inimigo. Tudo é parte. No fundo, essa história é um chamado à integração, a deixar de viver a partir de metades, de máscaras, de necessidades disfarçadas de vínculos. Jung nos diria que a alma não busca completar ninguém, busca integrar-se a si mesma. E quando isso acontece, os vínculos já não são lugar de carência, mas de expansão. Se essa história ressoou com você, reserve um momento para refletir. Que pessoa atuou como sua Amara? Que momento de sua vida foi um despertar? E que parte de você precisa agora ser ouvida com mais ternura? Essas perguntas não são para serem respondidas com pressa, são para se sentar com elas, como quem se senta com um velho amigo. Porque nesse ato pode começar sua verdadeira transformação. E se tudo o que você buscou fosse já parte de você,
mas te ensinaram a procurá-lo fora? E se aquele amor inexplicável que você sentiu alguma vez não fosse apenas pela outra pessoa, mas pelo que ela te ajudou a lembrar dentro de você? O que aconteceria se, em vez de se perguntar por que os outros não te compreendem, você começasse a se perguntar: eu me compreendo? E se o que te enamorou não fosse uma pessoa, mas uma vibração, uma energia, um símbolo vivo de uma parte de você que ainda dorme? Pense nos momentos de sua vida em que sentiu uma conexão profunda com alguém. Não superficial, não lógica, mas íntima, quase espiritual. O que você viu nessa pessoa que não vê em si mesmo? E se aquele olhar, aquela calma, aquela presença fosse sua alma, lembrando-te que você pode viver a partir desse mesmo lugar? Carl Jung não buscava que nos tornássemos eruditos da psique. Buscava que nos tornássemos sinceros. Você tem sido honesto com suas emoções ultimamente? Ou tem disfarçado seus medos com sorrisos? De que parte de você tem fugido? Que energia você não permitiu florescer por medo de parecer fraco ou excessivamente emocional? E se essa energia que você teme mostrar for justamente a que te tornaria inesquecível? É possível que, como Ariel, você esteja vivendo com uma parte de sua alma em pausa? Você já se perguntou se as pessoas que chegam à sua vida são mestres, espelhos, guias e não simplesmente coincidências? Há quanto tempo você não conversa consigo mesmo com ternura? Há quanto tempo você não se olha em silêncio? Sem exigências, sem julgamentos, apenas para se perguntar como está de verdade. Você está disposto a fazer isso hoje? Está disposto a ficar consigo mesmo, a voltar para casa? Porque se o fizer, algo vai mudar. Talvez ninguém note no início, mas você sentirá. E um dia, sem buscar, você irradiará uma energia que os outros reconhecerão, sem entender por quê. Então, você saberá que a energia feminina não está mais fora. Está em você. Este vídeo não é apenas uma peça para pensar. É um chamado para reconectar. Um espelho que quisemos te estender com amor. Tome-o e se olhe. Porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. Agora queremos te ouvir. Queremos saber se este conteúdo tocou alguma fibra de sua história pessoal. E por isso te fazemos este convite. Deixe nos comentários a frase "e eu recordei uma parte de mim que estava adormecida". Ao escrevê-la, você não apenas participa. Você se declara a si mesmo que está pronto para olhar com outros olhos, sentir com outra profundidade e viver com outro propósito. Irmão, se quiser, conte-nos. Qual foi sua amará? Que energia você está pronto para integrar em si? Sabemos que não é fácil trilhar esse tipo de caminho, mas também sabemos que você pode fazê-lo. Porque ninguém que busca dentro se perde. E lembre-se do que Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Obrigado por compartilhar este espaço conosco. Se este vídeo falou à sua alma, inscreva-se, compartilhe e ative o sino, porque cada conteúdo que publicamos é criado para tocar sua vida com sabedoria e compaixão. Nos vemos no próximo episódio de Sabedoria da Alma. Até lá, não deixe de olhar para dentro. Lá está sua verdade. Lá está seu poder. Lá começa seu renascimento.